Arro pessoal, bom dia, agora sim, voltando aqui. Tô começando de novo porque eu comecei um minutinho antes aí e me embananei todo para começar a live. Até esqueci por um momento, será que eu ia falar sobre óleo essencial? Será que eu ia falar sobre o resumão da semana? Mas essa live é para o resumão astrológico da semana. Então quem for chegando aí vai dando um bom dia. Fala se você conhece o seu mapa e se você já tem ele em mãos, porque ele vai ser bem importante para você analisar como vai ser essa semana para você. Eu iniciei aqui a live e comecei a falar desse óleo aqui, né? Que eu estou utilizando, Holiday Peace, que é para trazer paz. E paz no frio, né? Porque aqui está muito frio. Não sei onde é que você me ouve, mas aqui está frio demais. Por isso que eu estou com o cachecol. E esse óleo aqui é muito bom, é uma mistura, na verdade, né? Que ele traz óleos que aquecem e trazem paz. Por que paz? Porque essa semana tende a ser um tanto agitada, né? A gente vai falar sobre isso e eu sempre quero trazer aqui uma visão positiva, como que você pode utilizar tudo o que está acontecendo, mesmo que seja, né, numa visão, você vê por aí, né? Nossa, que semana que vai ser complicada, vai ter um monte de problema. Não, vamos olhar o que está acontecendo e como que a gente pode utilizar para nossa evolução. Bárbara, bom dia. Esfriou demais, demais. Está muito frio aqui. E por isso estou respirando o Holiday Peace, né, um mix de óleo essencial que ajuda a aquecer e a acalmar e a trazer paz. Bom, resumão da semana do dia 12 a 18, para quem está chegando aqui agora, eu sempre faço essa live na segunda-feira, às 10 horas da manhã. É uma live que já está agendada, marcada aqui na minha agenda, eu não marco nada para esse horário, para a gente poder conversar sobre a semana e falar sobre os principais eventos. Porém, todo dia de manhãzinha, eu mando uma reflexão astrológica para o dia. E nesse astral do dia, que você pode ouvir lá no Spotify, você pode ouvir no YouTube, você vai saber tudo o que vai acontecer no dia, inclusive os aspectos da Lua, que são aqueles aspectos mais rápidos, porém que fazem pontes com todos os planetas aqui para a Terra. Bom dia, Santaninha, arro. Inclusive eu postei, né, esses dias aí, essa semana passada, né, um trecho lá do livro Três Livros de Filosofia Oculta do Agripa, onde ele comenta isso, né, que a Lua ela vai fazendo a ponte para as energias planetárias chegarem aqui. 12 e 12. 12 e 12 deve ser um horário que você está vendo aí, né? Então talvez esteja num outro momento, num outro fuso horário. Aqui são 10 e 3 da manhã. Bom, então já saiba, se você não está ainda lá no Spotify, entra no Spotify, procura Astrologia e Tantra, começa a seguir ali o canal para você poder receber todos os dias uma reflexão astrológica. Bom, a gente vai falar então dessa semana, que começa com a Lua Crescente, que acontece hoje. A Lua Crescente acontece hoje por volta aí do meio-dia. Uma Lua Crescente em Escorpião. Olha só, pessoal, uma Lua Crescente em Escorpião. Esse mês de agosto está muito intenso. A gente está já num mês pré-eclipse, porque em setembro já teremos um eclipse ali lunar no signo de Peixes. Em outubro já teremos um eclipse solar no signo de Libra. Você já sabe onde vão cair os eclipses para você? Né? Você já sabe quais são as casas astrológicas que vão ser mexidas ali, que vão ser trabalhadas nesses próximos 2 meses, né? Lembra, ali são mexidas as coisas, mas não é que naquele momento que acontece o eclipse que vai acontecer qualquer coisa. Mas ali é como se fosse implantada uma energia que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então vale muito a pena você já saber, né, que a gente está num mês antecedendo aí mais um período aí de eclipses, esse segundo período desse ano de 2024. Então a Lua crescente vai ser em Escorpião. Olha lá, a Bá sabe, ó, cai no meu signo solar, Libra na casa 10. Então, para você tende a ser mais intenso, mais forte. E lembra, né? O eclipse ele não tem que ser negativo, apesar dele ter essa conotação negativa. Geralmente você vê, né? Se falar de coisas mais temerosas do eclipse, mas o eclipse ele pode ser um grande convite à mudança. E eu sempre falo que a nossa visão da astrologia, né, tem que ser atualizada no sentido de não é que a gente fica ali somente na influência dos astros, a gente utiliza tudo que está acontecendo no universo para o nosso processo evolutivo. Paulinha, bom dia, seja bem-vinda. Então, mesmo aquilo que tende a ser desafiador, que é chamado de maléfico, grande maléfico e coisa do tipo, a gente pode olhar para essa energia e falar, beleza, como que eu vou transcender, como que eu vou transformar, como que eu vou utilizar essa energia para o meu crescimento. Então a Lua crescente é em Escorpião, então falando em transmutação, temos aí a Lua crescente em Escorpião. Então, abrir em nós, né, fazer aumentar o nosso poder de transformação, o nosso poder de renascimento. Bom dia, Claudinha, seja bem-vinda. Porque sim, a gente pode cair, a gente pode ir para o fundo do poço, isso faz parte, né, da vida. Então, quem não tem aí momentos de desafio, lá no curso de astrologia, quem está no curso já sabe, a gente passou pelas 7 leis herméticas e lá eu falo sobre a lei do ritmo.
E a lei do ritmo ela pode mostrar sim que tem altos e baixos na vida. Então, em um momento da vida a gente pode estar numa alta ali, parece que está tudo legal, tudo fluindo. Tem um determinado momento da vida que parece que a gente está lá embaixo, no fundo do poço. Mas o que importa é o seguinte, é a gente poder levantar. E essa é a energia de Escorpião. Escorpião é a energia de transmutação, de força, de tirar força daquela área que Escorpião rege. Sabe aquela área por onde a gente faz o número 2? Ali o Escorpião rege. E o pessoal brinca, né? Tirou força dali, né? Porque o Escorpião ele fala sobre algo que está muito profundo, algo transcendente. Kátia, bom dia, seja bem-vinda. Então, é uma lua crescente que convida a gente a acessar o nosso poder. Né? Aliás, os temas escorpianinos são temas que eu estudo muito, porque eu tenho uma casa 8 totalmente populada, né? Por planetas em escorpião, tenho Plutão em escorpião na 8, Marte em escorpião na 8, Saturno em escorpião na 8, os dois juntinhos. Então são temas que eu gosto bastante. Esse tema da transcendência, do poder, do subconsciente, da sexualidade, da morte, né? E da morte do renascimento. Tudo isso é algo que eu estudo bastante. E acompanhe aqui meus stories, porque eu estou sempre tirando fotos e prints de livro e estou compartilhando ali para você poder refletir. Ó, se você quiser ter uma curadoria legal, você pode criar uma pastinha onde você tira o print daquele trecho que eu compartilhei e você tem ali uma reflexão de livros aí que você vai crescendo, né, a sua coleção. Vera, bom dia para você, boa tarde, né? Está em outro fuso horário. Libra na casa 3, é onde vai cair Mas é em outubro, tá? Esse eclipse solar ele vai ser em outubro. Bom, então a gente tem aí a Lua crescente em Escorpião hoje. Aí amanhã a Lua muda para Sagitário, né? A gente volta aí a ver a luz do dia, porque estamos ainda numa energia escorpionina para remexer ali a lama, a caverna, as profundezas. Depois teremos aí a Lua crescente em Capricórnio, aquela energia bem faca na caveira, aquela energia bem de decidir fazer uma coisa, farei, né? Metas, objetivos realmente ao se atingir. E depois terminaremos aí com a Lua em Aquário, Lua crescente, mas é onde teremos a Lua cheia. E olha, essa semana a gente tem aí essa tensão no ar, que vocês talvez já devem ter ouvido por aí, mas eu vou falar um pouquinho da minha visão aqui. E a Lua cheia que está por vir, que aí eu vejo para mim, né? Vai cair em cima do meu Sol, olha que beleza, né? Tendo uma Lua cheia tensa dessa, né, que é uma grande quadratura que vai acontecer, são duas grandes quadraturas que vão acontecer nessa Lua cheia. Né? Vai ter a grande quadratura que envolve justamente Sol e Lua, porque é uma oposição de Sol e Lua, Lua cheia, com tensão ali com Urano, e a gente vai ter também a grande quadratura envolvendo Vênus, Saturno e Marte e Júpiter. Então essa Lua cheia, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 19, ou seja, essa semana, essas 2 semanas, né? Essa semana de agora, que a gente está falando agora, mas a semana que vem tende a ser muito intensa. Então imagina que a gente está numa montanha russa, né? E a gente vai começar a fazer aquelas descidas, aquela adrenalina, aquele momento que a gente tem que realmente conseguir superar algumas coisas. E aí começa, né? Nessa semana não tem tanta coisa, não tem mudança planetária, por exemplo, acontecendo, mas tem aspectos muito poderosos que a gente vai falar aqui. Então, segunda-feira, a Lua está em Escorpião, fica crescente. Então, hoje, a partir de por volta do meio-dia, iniciamos aí a fase da Lua crescente. É aquele convite do universo a você colocar mais energia, a você fazer com que aquilo que você plantou, aquilo que você quer que se desenvolva, possa crescer, possa receber a sua atenção, a sua energia. Eu gosto de plantas, né? Vocês podem perceber que sempre tem planta onde eu estou. Ou eu estou fazendo vídeo no mato, ou eu estou aqui no escritório, no jardim, sempre adoro plantas. E a gente tem que nutrir as nossas plantas. Né? Porque se a planta está na natureza, ela está lá. Né? A natureza cuida de tudo acontece, ela está numa floresta, as folhas das árvores caem, aí aquela folha decomposta, né? Ela fica decompondo e gera nutriente. Agora, quando você tem uma planta num vaso, você tem que cuidar da nutrição dela. Então, é recomendado aí que a gente ponha algum adubo, alguma coisa, para essa planta se nutrir. Então, é assim também com nossos projetos, a nossa vida. A gente tem que, muitas vezes, né? E aí a gente, pensando no movimento da Lua, pelo menos ali uma vez por mês, a gente dá aquela energia a mais, aquele gás para aquilo que a gente quer que cresça. E essa semana é disso. Né? Então coloque ali força, energia, inclusive a gente vai ter bastante energia, e até para vencer obstáculos e desafios. A gente vai falar sobre isso. Amanhã, terça-feira, a Lua entra em Sagitário, né? Então não tem aspectos que não são os da Lua, falarei sobre isso no astral do dia, mas deixa eu pegar aqui rapidinho. Terça-feira, dia 13, Lua crescente em Sagitário, claro que já é o convite para crescer a nossa fé,
o nosso otimismo. Então, veja, né? A gente pode sim estar tendo ali, vendo muita coisa negativa, muita coisa que pode deixar a gente com medo, pessimista em relação ao futuro e assim por diante, mas a Lua em Sagitário convida a gente a trabalhar o nosso otimismo, a acreditar na vida, né, e fazer a nossa parte. Né? Por mais que o mundo esteja ali caminhando por um momento desafiador, a gente vai fazendo a nossa parte, fazendo o melhor que a gente pode fazer pelo mundo. E é interessante que quando a Lua entrar em Sagitário, já olhando aqui, ela faz um aspecto fluente com o Plutão, fortalecendo, intensificando essa temática aí da gente ter esse nosso otimismo ressignificado, né, retrazido à tona para a gente poder trabalhar. Sem contar que a Lua em Sagitário convida a gente bastante a trabalhar a questão do conhecimento. Né? Então buscar o conhecimento para poder, né, como eu posso dizer, vencer os obstáculos e os desafios que a gente pode enfrentar. Acabei de descobrir que minha mãe usou meu CPF para abrir uma empresa. Ela já tinha me colocado em dívidas antes, estou sem reação. Caramba, pois é, né? Uma coisa complicada aí. Tem que se olhar para isso. E aí a dica que eu dou, né? Essa semana a gente pode estar num nervo ali, né? Numa coisa de muito nervosismo, muita explosão. Só que geralmente a gente se arrepende depois. Então vamos saber dosar essa energia. Né? Saber dosar essa energia. A Kátia tem Sagitário ali na 5 com o do Norte também. Então é por ali que a Lua vai passar. Uma Lua crescente passando pela casa 5. Crescer aí, né? Fazer crescer a criatividade. Bom, quarta-feira, pessoal, é o dia. Quarta-feira é o dia que vai ter movimentos planetários muito importantes. Na verdade, o aspecto exato começa, né, se forma na quarta-feira, mas ele já está se formando, né? Ele já tá, a gente já está nessa energia. E qual é o aspecto que eu estou falando? Eu estou colocando aqui quarta-feira, dia 14. Para quem viu o resumão da semana, o resumão não, né? O astral de agosto, a gente já falou sobre isso e chegou o dia. Chegou o dia, quarta-feira, pessoal. Quarta-feira já vai trabalhando. Eu já estou aqui com o meu quartzo azul, né? Desde ontem estou usando aqui minha pedrinha, estou usando meus óleos mais calmantes, mais tranquilizantes, porque na quarta-feira Marte faz uma conjunção com Júpiter. Então a gente vai ter a união, né? Lembra, a conjunção de planetas, geralmente dois, mas podem ser mais planetas. Quando são mais planetas em conjunção, a gente chama de stellium, né? Mas a conjunção de planetas faz com que essas energias trabalhem juntas. Né? É uma sinergia. Por exemplo, aqui tem uma sinergia de óleos essenciais. Não é um único óleo. São, né, alguns óleos. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, enfim. A gente tem alguns óleos que eles juntos eles trabalham de forma sinérgica, eles trabalham de forma diferente. Eles dão um resultado ali. Então, quando a gente fala de uma conjunção planetária, é justamente isso. Não é somente o Júpiter e não é somente o Marte. É o Marte junto com o Júpiter. E como que essa sinergia vai atuar? Né? Tem-se uma energia ali sendo trabalhada e ela está no signo de Gêmeos. Então, a conjunção é o aspecto mais poderoso, né? Como a gente já falou. Ela é um aspecto que inicia, que na verdade marca o final e o início de um novo ciclo. Então, o Marte é o planeta mais rápido, né, dentre os dois, dentre Marte e Júpiter. Então, esse momento, na quarta-feira, significa que estamos finalizando mais ou menos um ciclo aí de 2 anos e pouquinho, né, da dança, né, do relacionamento entre Marte e Júpiter. Então, isso se finaliza e se inicia uma nova. Então, na quarta-feira, a gente tem o início de um novo relacionamento de Marte e Júpiter. E esses dois planetas, eles são planetas muito, né, yangs, muito voltados ao crescimento. Então, isso aqui é bem interessante. Se a gente usar para o lado positivo, pode ser muito rico, mas também pode trazer os perigos aí, porque estamos falando do Marte, que é chamado de pequeno maléfico, que pode ser extremamente exagerado, né, pelo Júpiter tocando Marte ali. Então, na quarta-feira, Marte em conjunção com Júpiter. Primeiramente, um novo início. Né, você pode reiniciar as suas forças, você pode iniciar um novo caminho, né, por onde você quer usar a sua energia física, que é Marte. A sua energia, a sua vontade, a sua coragem, que é o planeta Marte. E o mais importante, Marte em conjunção com Júpiter, eles vão estar trabalhando juntos. Primeira coisa que eu quero trazer, o Marte, por onde ele passa, ele ativa uma energia. Ele é como se ele fosse aquela ignição. Ele traz uma força, ele traz um ativar. Ou seja, Marte estará ativando Júpiter. Então a gente pode sim ter um fortalecimento da nossa fé, do nosso otimismo. E olha que interessante, nesse dia, na quarta-feira, a Lua estará em Sagitário, fortalecendo ainda mais o planeta Júpiter.
né? Então isso é muito interessante. O Marte, ele ativa por onde ele passa, ele vai passar por Júpiter, então ele pode ativar a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso acreditar, né? E aí a Lua estando em Sagitário também, né? Ela traz uma força para isso. Teremos uma oposição desses dois ali, porque essas energias, né? O pessoal já está comentando aqui dos Gêmeos, né? Meu Marte está a 21 graus de Gêmeos, na Santaninha, vai passar pelo retorno de Marte em breve, então fica mais forte ainda, né, essa energia. E a Cláudia falou, né, tem o meio do céu em Gêmeos só, então o Gêmeos vai estar ativando, né, toda essa energia da carreira, da missão de vida, da montanha que você quer subir. Então, ativação da nossa fé, isso é muito interessante. Em contrapartida, o Júpiter ele amplia a força de Marte, porque tudo que Júpiter toca amplia, né, aumenta. E aí a gente tem aí o Júpiter aumentando a força de Marte. Marte representa energia, representa força, coragem, libido, né? Pode representar também agressividade, raiva. Então a grande questão é, o Júpiter ele tende a aumentar a energia marciana agora, nessa energia de Marte. Quem tiver consciente, quem quiser direcionar essa energia, vai ter esse fortalecimento e falar, eu vou ter uma energia a mais, eu vou ter uma força a mais. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Eu vou ter uma energia a mais para seguir com os meus objetivos. E a gente vai ver lá para frente que, inclusive, uma energia a mais para vencer bloqueios e obstáculos que possam estar ali na nossa vida. Inclusive bloqueios inconscientes, já que vamos estar falando de uma energia pisciana. Então a gente pode ter um ganho de força, né? Ter mais coragem, ter mais iniciativa, aumentar até a energia física, né? Para quem estiver fazendo um trabalho bom ali com o corpo, pode aumentar a energia física. Cuidados que a gente tem que ter é não estourar de raiva. Então, para quem tiver, olha só como a astrologia ela vai sempre sendo construída ao longo da vida da pessoa. Se a pessoa está num momento onde ela já está ali, né, num estresse muito alto, ela está com o nível de cortisol elevado, ela está ali totalmente já irritada, essa é uma semana onde pode ter uma explosão ali, né? É aquela semana que a pessoa fica com muita raiva, briga, enfim. Mas para quem está com a energia mais equilibrada, mais direcionada e está consciente de como utilizar, ela pode pegar essa energia e falar, vou direcionar para ali. Né? Eu quero, esse é o meu objetivo, então eu vou colocar força a mais para trabalhar essa energia. Tudo isso acontece no signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos ativa a nossa mente. Então a nossa mente pode estar muito rápida. O cuidado é ela não ficar tão rápida que atropela os pensamentos. Eu estou até um pouco atropelando o pensamento aqui, tem que tomar cuidado com isso. Mas a nossa mente pode estar ali realmente direcionada, com foco para seguir um objetivo. Marte também fala muito de disciplina. Né? Marte é um planeta marcial, né? Ele fala sobre disciplina. Então, a comunicação, o pensamento, a busca pelo conhecimento, tudo isso pode ser ampliado, pode ser expandido. Ou seja, que conhecimento que você precisa. Às vezes você não está conseguindo alguma coisa na sua vida, às vezes o bloqueio, às vezes a barreira, né, que a gente vai falar de Saturno daqui a pouco, né? Às vezes a barreira é por algo que você não conhece, algum conhecimento que você ainda não teve. Você buscando esse conhecimento, você conversando com pessoas que possam te trazer uma nova visão, você vence um bloqueio. Olha só que interessante. Então, é uma energia que dá para a gente utilizar bem. E essa conjunção acontece na quarta-feira, que é dia de Mercúrio. E nessa quarta-feira também o que acontece? Mercúrio volta para Leão. Então a gente traz aí também um pouco mais de energia de fogo. O Mercúrio ele já vai estar em Leão, né? Na quarta-feira, já se encaminhando para o encontro com o Sol. Então a gente volta também muito àquela questão do nosso senso de autoestima, de alto valor, o quanto a gente acredita na gente. Né? Quanto que você acredita em você, quanto você acha que você pode, que você consegue. Então, muitas pessoas que eu atendo, elas têm uma certa também, mas será que é para mim mesmo? Será? E a pessoa tem um monte de sucesso, você vê que a pessoa tem sucesso, você vê que a pessoa é reconhecida, mas é como se dentro dela não se reconhecesse. Então, é o momento que o Mercúrio voltando para Leão, revise tudo isso. Olhe para o seu brilho pessoal, use ali uma pirita, né? Sempre lembre-se do brilho que está aí em você. É uma energia bem interessante. Inclusive, quando o Mercúrio voltar ali para Leão, nessa transição de Virgem para Leão, ele vai estar de novo numa ponta de dedo de Deus, podendo transformar a nossa mente. E veja, né? Marte e Júpiter se encontram em Gêmeos. Quem é o regente de Gêmeos é o próprio Mercúrio, que está fazendo essa modificação. Então a gente pode utilizar, pessoal, olha, eu gosto de trazer outras visões aqui. Né? Então, possivelmente, vocês vão estar ouvindo muito falar, né, da questão do perigo, da agressividade, né, até de acidentes, porque sim, a gente vai ter depois, para ajudar, né, o Mercúrio fazendo quadratura com Urano, mas pegando essa energia e falando como é que eu uso essa energia. Vencer barreiras,
né? Modificar ali o nosso pensamento, a forma da comunicação, melhorar a comunicação, a nossa visão sobre nós mesmos, né? Até porque tudo isso vai se encaminhando para, nesse dia, na verdade, se a gente olhar, temos uma grande cruz, né? Que envolve signos mutáveis. Por quê? Quem já vai entrar na jogada, na quadratura que eu falei que no dia 19, que é o dia da lua cheia, nós teremos duas grandes quadraturas, uma envolvendo Sol e Lua com Urano e a outra envolvendo Vênus, Saturno, Marte e Júpiter. Então a gente tem agora um momento, uma grande cruz mutável que pode forçar a gente a uma mudança. O universo pode estar convidando a uma mudança, né? As coisas mudarem. O que tem que mudar na sua vida que de repente não está acontecendo e chega esse momento da vida e fala, por exemplo, estamos aí já no segundo semestre de 2024, né? Se a gente parar para pensar, ontem estávamos ali em 2023 e daqui a pouquinho estaremos em 2025. Como que está os seus projetos, né? Aquilo que você determinou que ia acontecer em 2024, está acontecendo, não está acontecendo? Quais são os bloqueios, o que tem impedido, né? Quais são as mudanças que você tem que fazer para que isso se desenvolva? Então, é um momento interessante, é uma sacudida que o universo pode trazer para a gente. Isso pode vir em forma de eventos externos que aconteçam e pode vir ali dentro da gente mesmo, né? Como se fosse uma coisa do tipo, uma ânsia ali, uma coisa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então, é uma energia forte de mudança. Os signos mutáveis estão ali fortalecidos nesse momento por essa grande cruz ali que envolve vários planetas. Mercúrio voltando para Leão, então, é aquele olhar para dentro, aquela revisão do nosso valor, do nosso brilho pessoal, nosso poder de atração, né, nosso magnetismo. Tudo isso vem à tona, lembrando que teremos a conjunção de Mercúrio com o Sol, né? Outro ponto importante para você olhar no seu mapa, e para quem quiser, depois eu vou colocar uma caixinha, e as 5 primeiras pessoas que mandarem o mapa, lembra, pessoal, vou dar até algumas dicas aqui. Quando você for mandar, procura mandar o mapa de uma mandala, de preferência do astro.com. Né? Entra lá no astro.com, tira sua mandala, manda. E já apaga o seu nome, seus dados ali, porque senão eu tenho que ficar tentando esconder, porque eu não quero que apareça, né, o nome e os dados das pessoas. Então, para você mandar o seu mapa, manda só a mandala, né, sem nome, sem nada, manda só a mandala. E aí eu vou te falar aonde essa conjunção de Marte e Júpiter vai cair no seu mapa. Para dar alguma dica, dar alguma coisa ali para você poder trabalhar. Quem souber ver, né, essa conjunção acontece no grau 16. Grau 16 de Gêmeos. Então o que você tem nesse grau 16 ou próximo do grau 16 de Gêmeos? Sagitário, Virgem ou Peixes está sendo mexido por essa conjunção. Mas quem quiser que eu dê ali uma olhadinha, manda a mandala do mapa, já esconde ali o seu nome, então coloca ali alguma coisinha ali, um borrão ali do seu nome, dos dados, manda lá a mandala para eu poder olhar. Então, depois que terminar a live, eu ponho essa caixinha, quem quiser, né, manda lá para mim. Bom, na quinta-feira, a gente tem, olha que interessante, né? O Sol, a Kátia mandou um direct, depois eu já vou olhar também, eu preciso responder um monte de mensagem, estava de manhã, antes da live, estava só respondendo mensagem. Uma loucura. Ontem eu encontrei uma cornalina, ela pode me ajudar essa semana? Com certeza, né? E quando não sabe o horário de nascimento para fazer o mapa? Olha, se a pessoa não tem nem ideia do mapa do horário, fica um pouco complicado, porque a gente pode fazer o mapa, né? Se a pessoa souber pelo menos o dia, a gente tem como ver bastante coisa. Se ela tiver uma aproximação, horário aproximado, dá para fazer o mapa e até de repente fazer uma retificação do horário para poder encontrar, né, o ascendente dela. Mas dá para fazer, só que teria menos precisão, né? Porque grande parte da precisão vem do ascendente, vem do horário de nascimento. Pessoal, não sei, eu sei que eu nasci tal dia, não sei nem se foi de manhã, nem à tarde, nem à noite. A gente pode fazer, dá para ver bastante coisa, porque dá para ver os planetas e os aspectos. O que não daria para ver, as casas. Mas o que eu sempre recomendo, né? Procura, antes de falar não sei o horário, procura ver se não tem, né, registrado em nenhum lugar, se a mãe não sabe, se a tia não sabe, se não tem alguém que pelo menos traz uma aproximação. Né? Então, eu sei que eu nasci num tal dia e foi ali pela manhã. Né? Já dá uma ajuda, né? Porque a gente consegue pelo menos ir refinando esse conhecimento. Então, assim, o ideal dá para fazer, mas quanto mais precisão tiver no horário, melhor para a gente poder ter um mapa todo certinho ali, todo bonitinho. Bom, quinta-feira, falando de cornalina aqui, né? A cornalina é uma pedra ótima para trabalhar o elemento fogo, trabalha nosso chakra sexual, trabalha a energia, é muito boa, né? Olha lá, madrugada, então assim, madrugada de meia-noite a 5 horas, dá para ter uma ideia.
né, dá para ter uma ideia. Aí se coloca esse horário, vê qual que é o ascendente que dá, de repente pode ir vendo também o quanto a pessoa se identifica com aquele ascendente, porque o ascendente é um ponto muito importante, né? Por exemplo, eu identifico completamente com o meu ascendente em peixes, né? Essa maluquice do peixe está totalmente em mim, então dá para ter essa ideia aí. A cornalina, junto com a sodalita, é uma duplinha muito legal para realização, para manifestação, para você ter foco e realizar. E se você achou a cornalina, então é porque ela quer trabalhar com você, trabalhe com ela essa semana assim. Na quinta-feira, o Sol faz um trígono com Quirón. Olha que aspecto interessante. O Sol ali no grau 23 de Leão, né? Ele faz um trígono com o Quirón ali em Áries, no grau 23 de Áries também. Então ele pode dar uma abertura para curas. Ele pode dar uma abertura para trazer à tona o nosso curador. Lembra que Quirón ele fala da ferida, mas ele fala também do curador. E o curador ele está dentro da gente. Então olha que interessante, essa semana, por isso que eu falei, a gente não pode ficar só no, oh, meu Deus, que coisa negativa, olha só o Júpiter, o Marte ali, e depois ainda na quadratura com Saturno, que eu já vou falar, porque é uma semana que pode trazer eventos e até coisas interiores, mas que propiciam uma cura. Né? O Sol em trígono com Quirón ilumina aquilo que tem que ser alterado, aquilo que tem que ser mudado, aonde está aquela dor e aonde está aquela possibilidade da cura. Então esse é um aspecto muito interessante. Sol em trígono com Quirón, e nesse dia a Lua entra em Capricórnio. A Lua entra em Capricórnio, que não é ali o lugar que ela mais gosta de estar, mas ela está ali focada nos objetivos, ela está ali talvez até se distanciando um pouco dessa questão emocional. E olha que interessante, nessa transição de Sagitário para Capricórnio, ela faz um ótimo aspecto ali com o Mercúrio, ajudando a gente a entender e aquilo que a gente tem que revisar para curar ali na nossa vida. Laila, bom dia, seja bem-vinda. Então, e aí o que é interessante, né? O trígono de Sol com Quirón ilumina, e a gente já está no momento de Mercúrio retrógrado, ou seja, de revisão, e justamente o Mercúrio voltando para Leão, revisão da nossa essência, da nossa autoestima, do nosso valor, do nosso senso de brilhar, né? Aquilo que a gente veio trazer para o mundo. O signo de Leão é regido pelo Sol. Né? E eu sempre comento que o mapa astral, ele traz uma promessa, ele traz um potencial. E não é todo mundo que vive aquele potencial. Eu até separei desse livro aqui, que inclusive tem tudo a ver com a energia da semana, esse livro Garra. É um livro que estava sendo muito falado, eu estava vendo em todo lugar ali o pessoal comentando, e eu falei, eu vou comprar para ler, porque eu estou ali, adoro, né, o conhecimento. E eu até deixei marcado aqui um trecho que eu quero compartilhar, né, depois nos stories. E ela fala que aqui não tem nada a ver com astrologia, tá? Porque sim, se você estuda astrologia, você tem que entender o ser humano, então tudo que envolve o ser humano você tem que estudar. Olha só o que ela fala aqui, depois eu compartilho nos stories para a gente conversar mais, mas ela comenta aqui. Se formos pensar como deveríamos ser, percebemos que estamos apenas parcialmente despertos, olha só. Né? Nossas fogueiras foram abafadas, nossas correntes de ar limitadas. Utilizamos apenas uma pequena parte de nossos recursos mentais e físicos potenciais. Esse livro não é esotérico, esse livro não é de espiritualidade. Aqui é uma pesquisadora, enfim. E esses termos que ela usou eu achei muito interessante, né? Nossa fogueira, que eu falo que é a Kundalini, né? Essa energia que está adormecida dentro da gente. E o mapa astral, ele traz o nosso potencial, e não é todo mundo que vive o potencial. Né? Então, por que eu convido a pessoa a conhecer o mapa dela e a sempre ir olhando para o potencial e buscar aquilo? Porque, na maioria das vezes, a pessoa ela não vive tudo que ela veio para viver, aquele potencial. Porque sim, temos desafios, temos coisas que nos bloqueiam, limitam, mas a gente, se souber o caminho, você vence um obstáculo. Então, por exemplo, o mapa é aquela coisa. Se você está indo para um lugar e você não tem um mapa, de repente você chega ali, nossa, aqui tem uma montanha que eu não consigo subir nessa montanha, não dá, ela está bloqueando. Mas se você tivesse um mapa, o mapa poderia dizer, se você vir um pouquinho mais para a direita aqui, você vai ver que tem uma trilha, e essa trilha ajuda você a subir. Esse é o nosso mapa natal, que está a todo momento sendo uma possibilidade de olhar o que está acontecendo, tanto no mapa de nascimento, nosso potencial, e como que o momento atual está ativando essa promessa que a gente tem. Né? Então falei tudo isso para mostrar que a gente está num momento onde a gente pode olhar e trazer curas. E olhar aquilo que nos limita, né, que impede a gente de viver nossa missão, a Lua em Capricórnio, que o Capricórnio é um signo muito de subir a montanha, vale dizer que Plutão, em setembro, volta para Capricórnio para fazer os últimos ajustes nesse signo e nessa área da vida que a gente tem, que é Capricórnio, para seguir depois para Aquário e só voltar para daqui a 250 anos.
Na sexta-feira, o que acontece? Na sexta-feira tem a briga de gigantes, né? E novamente, isso permeia a semana, então isso está tudo ligado com a semana. Sexta-feira, a gente vai ter aqui o Marte, 16, dia 16, sexta-feira, já é o número da torre, hein, dia 16. A gente tem o Marte que já começa a se afastar da conjunção com Júpiter, ele deu aquela fortalecida, ele deu aquela expandida, ele começa a se afastar da conjunção com Júpiter e se aproximar, né, da quadratura com a Vênus, que na verdade começa a se aproximar da quadratura com Marte. Só que qual que é a força aqui dessa sexta-feira? O Marte faz uma quadratura com o Saturno. Então, a gente tem um aspecto de tensão, um aspecto de atrito de Marte com Saturno. Pessoal, isso, se a gente for colocar uma analogia, seria uma analogia do tipo, um pé está no acelerador, o outro está no freio. Né? Ou você querer, de repente, dar partida no carro, né? Andar com o carro, né? Sair, colocar a primeira ali e sair, mas com o freio de mão puxado. Por quê? Porque o Marte ele é rápido, ele quer ir para frente, ele quer seguir adiante, e o Saturno ele limita, ele bloqueia. E principalmente numa quadratura, é como se a gente quer fazer alguma coisa e vem alguma coisa e impede. A gente quer fazer alguma coisa, vem alguma coisa e faz ir mais devagar. Né? Então a gente pode ter essa semana parte do nervosismo, parte da raiva e agressividade que pode vir à tona, é justamente isso, um sentimento de frustração, de você querer fazer alguma coisa e vem alguma coisa e impede. Né? E aí alguma coisa pode ser uma autoridade. Né? Por exemplo, essa semana, se você é daquelas pessoas que correm muito com o carro, muito cuidado por dois motivos. Né? A primeira é sim uma propensão a acidentes, porque estamos envolvendo a energia de Marte tensa e o Mercúrio vai ficar tenso também com Urano. Então, primeira coisa, cuidado ali, né? Então, devagar ali no acelerador. E a segunda coisa é que a polícia pode te pegar e você vai tomar uma multa e você vai, enfim, porque Saturno representa a autoridade. Né? Então, se a gente fizer aí esse simbolismo, trazendo para a Terra, a pessoa, Marte, acelerando muito ali com o carro, e o Saturno, um policial rodoviário com um negocinho ali de multa e te multando. E aí depois chega na sua casa a penalidade ali, que é a multa. Então, esse é só um exemplo, né, de tudo, de uma forma que pode se expressar na nossa vida. Às vezes você que está num emprego, né, você tem um emprego, está numa empresa, aqui tem uma hierarquia, você quer fazer alguma coisa, de repente um superior ali, um gerente, um chefe, um diretor, não deixa, bloqueia, né, ou vem cobrar muito, né, vem cobrar alguma coisa que de repente você não entregou. Então temos uma tensão, né, no ar, Marte quadratura com Saturno, mas novamente eu gosto de trazer a visão alquímica e como que a gente utiliza esse aspecto da melhor forma. Eu diria aqui que é o vencer, Carmesita, bom dia, o vencer bloqueios, vencer obstáculos, principalmente bloqueios inconscientes, porque estamos falando do Saturno em peixes e retrógrado. Né? Então Saturno está retrogradando na energia pisciana, então ele está convidando a gente a olhar para essa energia de peixes, que fala dos corpos sutis, fala da espiritualidade, fala do inconsciente, né? E aí a gente está revisando tudo isso e olhando, né, com mais seriedade para essa área da vida. A questão, ó, essa questão muito importante também da saúde mental. Né? Então, de repente, como é que está a nossa saúde mental? Essa é uma semana que muitas pessoas podem surtar, entrar num burnout, né? Porque ela não tem cuidado da saúde mental e de repente ela explode ali, entra num surto. Então, isso é um ponto importante. E o Marte fazendo quadratura ali, é de repente ter essa energia, principalmente buscando a fé e o conhecimento, né, que está ali, a junção com Júpiter, para vencer obstáculos. Mas a grande dica é procure vencer esses obstáculos sem ser na violência, mas na estratégia. Né? Busca ali eventos calmantes para você poder olhar a situação e falar, então é isso. Então eu estou com uma energia a mais para poder buscar um conhecimento para pegar esse outro caminho, porque esse caminho está sendo um bloqueio para mim. Qual cristal ajudaria a destravar um mau aspecto de Saturno? Tenho no meu mapa na casa 9 em Câncer. Então, é interessante ver, né, direitinho o aspecto de Marte com Saturno, por exemplo, não sei se é esse o caso. Mas aqui, por exemplo, o que eu diria? Como pode ter uma tensão muito grande, um atrito, né, se vocês verem um aspecto de quadratura, ele é vermelho. Né? Então eu gosto muito, por exemplo, de cristais que acalmam, que dão uma aterrada, né? Para que você possa esfriar um pouco a cabeça e pensar de forma mais estratégica. Por isso que eu estou aqui com quartzo azul e estou até dando dica a quem quiser utilizar. Quartzo azul pode ser bem interessante. Estou com uma cromoterapia azul também, a luzinha azul está ali, né, trabalhada.
E, por exemplo, né, como a gente está falando do signo de Gêmeos, toda a parte da comunicação, do pensamento, né, para você poder usar da melhor forma. Então, como vencer os bloqueios, como vencer os desafios? Não somente querendo entrar no embate, na porrada e coisas do tipo, mas sabendo os caminhos e principalmente dialogando. Isso é importante por quê? Porque embora ainda não esteja marcado nessa semana, como eu falei, a Vênus ela vai se encaminhando para também fazer oposição a Saturno e quadratura com Marte e Júpiter. Então, lembra, a lua cheia da segunda-feira, da próxima segunda-feira, ela marca o quê? Duas grandes quadraturas, uma delas envolvendo Vênus. Então, a parte do relacionamento pode ser chamada à tona também. Irritações do relacionamento, questões que têm que ser trabalhadas ali. E aí fica a dica da questão da comunicação. Então, converse, converse, converse para poder resolver aí situações. Sabadão, o que a gente tem? Né? Sabadão a gente tem ali a Lua entrando em Aquário. Então a gente continua nessa energia de Marte e Saturno, que pode trazer uma tensão. Né? Eu quis dizer só a energia de Saturno mesmo, para ele fluir melhor. Olha, eu recomendaria bastante ou a Ônix, né? Porque a Ônix está ligado com Saturno, Capricórnio, a Ônix traz disciplina, né? Porque qual que é a linguagem de Saturno? É disciplina. O Saturno ele não é um cara mau, né? Apesar dele ser chamado de grande maléfico, mas ele pede resiliência, ele pede disciplina, ele pede força. Então a Ônix pode ser bem interessante e a Sodalita. Né? A Sodalita também bem interessante. Aí a gente vê que o Saturno ele rege tanto o Capricórnio quanto o Aquário. A Ônix mais ligada a um Saturno em Capricórnio e a Sodalita mais ligada a um Saturno em Aquário. Falando em Aquário, no sábado, então, a Lua entra em Aquário, deixa eu colocar aqui. E qual que é a questão? Assim que a Lua entrar em Aquário, o que ela faz? Ela faz conjunção com Plutão. Então falaremos sobre isso no astral do dia. Né? Ela vai fazer ali a conjunção com Plutão, que pode trazer questões à tona, transformações. E lembrando que, enquanto isso, a Vênus vai se aproximando para fazer a grande quadratura. Nesse sábado já vai estar forte. Né? Então, já tenham aí em mente que questões de relacionamento podem ficar muito forte no fim de semana. No fim de semana. Então, se você tem ali alguma questão, alguma coisa que não está muito bem resolvida no relacionamento, já vai meio que trabalhando isso, porque no fim de semana pode vir muito forte. E quando for no domingo, esse domingo ele está um pouco elétrico, né? Vamos colocar aqui a energia de domingo, dia 18. É dia 18? É dia 18. Então, domingo, a gente vai ter o quê? O o Mercúrio se encontrando com o Sol, e nesse encontro com o Sol, ele faz uma quadratura com Urano. Né? Então a gente vai ter o Mercúrio, olha pessoal, Mercúrio retrógrado, que já traz ali alguns desafios na comunicação, nos deslocamentos e aquela coisa toda. Né? Então, Mercúrio retrógrado. E ainda em quadratura com Urano, que traz surpresas, que traz ali coisas que podem tirar a gente do eixo. Né? Então, assim, é um domingo que, assim, quem puder, fica em casa, fica na tranquilidade, porque a gente pode ter ali eventos que. E também a Mercúrio em quadratura com Urano pode trazer uma mente muito agitada, excesso de pensamento, um certo estresse. No lado positivo, até porque o Urano é o libertador e ele vai fazer parte da lua cheia de Aquário, o Mercúrio em conjunção com o Sol ilumina completamente a nossa mente, clareia a nossa mente. Então o que tem que ser revisado? E marca também, né, quando o Mercúrio faz conjunção com o Sol, a metade do período do Mercúrio retrógrado, ou seja, estamos na metade do caminho para essa questão da retrogradação do Mercúrio. Então pode ser um domingo de muita clareza. Né? Para quem estiver ali na meditação, para quem estiver ali na busca do autoconhecimento, pode ser um domingo bem interessante. E é um domingo que a Lua estará lá também, né, no signo de Aquário, já apontando ali para a formação da Lua cheia, que aí a gente vai falar na semana que vem. Então essa semana, Lua crescente em Escorpião, muita movimentação, muito trabalho ali de libertação também, né? E na semana que vem, segunda-feira, já começa com a Lua cheia em Aquário, que vem trazer ainda mais algumas tensões no ar. E tudo isso pré-eclipse, que já vai acontecer, né, no signo de Peixes, ali para setembro. Né? Então o que você tem ali? E vai ser no grau 25, né? Deixa eu pegar aqui até. Eu estou já nesse período aí, está muito forte para mim, porque a Lua cheia em Aquário vai pegar meu Sol, né, bem ali por quase grau exato, e o eclipse de setembro vai pegar o meu ascendente. Olha que beleza. Né? Então o eclipse de setembro pega o meu ascendente.
eu já estou olhando para tudo isso e todo o processo que eu tenho que fazer. Olha no seu mapa onde vão cair essas energias. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui então. Então fica a dica, vou colocar aqui uma caixinha de pergunta. Quem mandar o mapa primeiro, naquele esquema que eu comentei, já esconde ali o seu nome, já manda o mapa bonitinho, a mandala ali. Eu vou falar aonde vai cair a conjunção de Marte com Júpiter e dar ali alguma dica, alguma coisa para você poder levar para esse momento, né, para esse período. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Até mais, até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.